Nosso canal não se propõe a falar exclusivamente de política, de forma nenhuma. Vários assuntos que são de atualidade, nós vamos debater aqui, vamos conversar, vamos trazer uma opinião, como eu sempre digo, de um brasileiro médio. Então, antes de tudo, eu peço para vocês, como sempre, se inscrevam no canal e, no final, se gostar ou não gostar, deixe o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, tá bom? E eu acho interessante trazer para vocês uma visão que eu estou começando a perceber, uma visão um pouco mais otimista, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo inteiro, à cultura mundial. Nós tivemos, como eu já falei em outro vídeo, um momento catártico, mais ou menos por volta de 2018, quando várias iniciativas pelo mundo varreram o mundo, algumas iniciativas que comprovam que o ser humano é essencialmente conservador e de direita. Lógico que eu estou falando de valores ideológicos e não de rótulos. Aliás, eu, como sempre digo, eu odeio esses rótulos, né? Eu uso porque não tem outra forma de fazer uma referência a esse conjunto de pensamentos, de desejos, de vontade que compõem um determinado espectro do ser humano, tá? Então, a gente é obrigado a usar alguns rótulos, mas sempre lembrando que ser conservador de direita não é seguir uma fórmula mágica, única, exclusiva e que todos têm que estar dentro daquela cartilha, daquela Bíblia. Não é nada disso. Ser conservador e de direita é essencialmente você ter alguns valores que nos colocam mais ou menos no mesmo plano, no mesmo espectro ideológico, mas não existe doutrina. Doutrina existe na esquerda. A esquerda é doutrinária. Ou você segue toda a cartilha deles, ou você não pertence ao grupo deles. A direita não. A direita prega, acima de tudo, a liberdade. Liberdade, inclusive, de discordar de alguns aspectos que a maioria dos conservadores de direita pensam. Você tem todo o direito de pensar diferente. Isso é o que nós defendemos com unhas e dentes, com faca na boca, com sangue nos olhos. O direito de você discordar, tá? Não queremos de forma alguma eliminar ou banir quem pensa diferente, mesmo que seja da extrema esquerda. Não queremos. Queremos que continuem participando do debate, agora, recolhendo-se à sua posição, respeitando a opinião dos outros até o último segundo. Apenas o debate liberto, completo, pleno, transforma uma civilização em alguma coisa aceitável. Tá bom, gente? Mas eu tenho sido um pouco mais otimista nesses últimos tempos, porque eu já, como gravei no outro vídeo falando, eu acho que nós estamos na iminência de uma grande catarse que vai acontecer, que está acontecendo, após a eleição do Donald Trump. O Donald Trump é uma mola propulsora do que pode vir a ser uma grande revolução cultural, social, principalmente cultural e social, no mundo, econômica também, mas não é a mais importante, não será a maior, tá? E alguns elementos dessa grande transformação social e cultural, eu já comecei a perceber em alguns eventos culturais, como é o caso de filmes e séries de televisão, tá? No universo da literatura, eu acho que a coisa demora um pouco mais a acontecer, né? Ninguém produz um livro da noite para o dia, demora muito mais a ser produzido. A gestação de um livro é muito mais demorada. Mas eu acredito que em breve nós também percebamos alguma coisa. No universo das histórias em quadrinho, que eu sou um grande fã, eu sinto que a coisa está muito mais lenta, muito mais arrastada e muito mais difícil de você já perceber alguma coisa. Mas já existem alguns
sintomas, tá? Dessa mudança, dessa grande mudança para a direita conservadora. Mas em termos de filmes e séries, eu já percebi alguns elementos bem distintos. Há bem pouco tempo você não conseguia assistir um filme ou uma série sem que você percebesse claramente o viés woke, o viés da extrema esquerda, a doutrinação cultural da extrema esquerda, com aquelas ideias, né, de inclusão, de igualdade, de ideologia de gênero, né? As abordagens eram sempre essas. O desarmamento, aquela coisa enjoada, insossa e que não permite ninguém provocar grandes transformações, né? O herói praticamente tinha morrido, não podia haver mais heróis. O indivíduo que transforma, que se reformula e reformula o destino e faz o seu próprio... Esse tinha sido banido, tal. Mas agora, eu até elenquei aqui alguns pouquíssimos, tá, gente? Foi uma passagem que eu fiz olhando o meu streaming e fui reparando em alguns filmes e algumas séries que você pode assistir hoje em dia sem receio de estar sendo doutrinado pela extrema esquerda, tá? Vamos aqui primeiro aos filmes. A Armadilha, do M. Night Shyamalan. Eu não encontrei nenhum elemento que se parecesse com esses elementos clássicos da cultura woke. Não encontrei. Se você encontrar, coloca nos comentários. Os Observadores, um filme extremamente... É um drama, né? É um drama sério, que um casal que mora em frente a um determinado sujeito, o esquema um pouco de janela indiscreta, né? Começa a vigiar o comportamento de um vizinho da frente do prédio. É um filme muito sensual, um filme e sem o menor viés woke. E esses filmes que eu tô falando eu indico para vocês assistirem, tá, gente? A Armadilha, do Shyamalan, Os Observadores, que é com aquela menina, com a Sydney Sweeney. Bom filme. O Herege, que eu já gravei um vídeo falando do Herege, um filme sensacional, discutindo inclusive religião e tudo mais, mas de uma forma bem imparcial, bem interessante, sem nenhum viés ideológico ou religioso, não, colocando tudo numa mesa e debatendo isso. Achei bem legal. O Hellboy e o Homem Torto, outro filme que aí já pro viés do quem gosta de história em quadrinhos, de super-heróis, também muito bom. Hellboy e o Homem Torto. Esses filmes que eu estou anunciando para vocês são todos eles 2024, 2025, tá, gente? São filmes bem novos. E finalmente Entre Montanhas, que acabou de sair pela Apple TV, um filme bem interessante e que não tem absolutamente nada do viés woke aí. Nas séries, eu vou citar uma série um pouco antiga, mas que já não tinha esse viés. É o Demolidor, que é o outro personagem de história em quadrinho, que eu também tenho que citar aqui. Uma série de 3 anos, maravilhosa, sensacional, e que eu não percebi, não enxerguei, tá? Servant, também produzido pelo M. Night Shyamalan, que é um diretor que eu gosto muito. Servant é outra série em que eu não percebi nada. Recente agora, né? O Conde de Monte Cristo, outra versão em termos de série, uma versão a filme francês, também é uma série bem legal, também não percebi. Apesar de ter aquele errinho que na história original o personagem não termina com a mocinha da série, mas tudo bem, vamos em frente. Mayfair Witches é uma série com a Alexandra Daddario, que ela faz uma bruxa, também não percebi nada disso. Matéria Escura, também outra série, também muito boa, que eu também não percebi nenhum viés de extrema esquerda. E finalmente uma que tem um pouquinho, mas é uma série muito boa, que é o Silo, também da Apple TV. Vale a pena assistir, mas essa tem um detalhezinho lá que é woke. Vale a pena assistir essas séries, esses filmes que eu indiquei aqui.
Não deixe de ver, eu tenho certeza que você vai gostar e vai concordar comigo. Não tem viés woke nessas séries e nesses filmes. Até a próxima.